你们可以称呼我愚者。 Yogeki Tsurishima! Bora lá ler mais 5 capítulos de Lord of Mysteries, né? A gente estava aqui para comentar alguns vídeos, alguns capítulos que a gente trouxe dos 281 até o 300, né? Como a gente acabou trazendo nos dias de ontem e antes de ontem. E agora a gente continua as nossas leituras de forma mais aproximada, né? A gente tá muito mais próximos aqui pra gente comentar os capítulos assim que a gente for lendo. Então fica mais fácil fazer essas comparativas. É claro, você também pode já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. A gente tem a nossa meta para chegarmos em 200 mil inscritos este ano e também chegarmos em 170 mil inscritos até abril. Então continue nos ajudando, fortalecendo mais, fazendo parte do Clube do Tarô aqui também. Você pode contribuir, continuar ajudando aqui como os meus manos aqui, tanto o Jair Cunha quanto também o Jefferson da Silva, ajudando pra caramba aqui na transmissão e nos conteúdos de Lord of Mysteries no canal. Estamos de volta nas nossas leituras aí, depois de 2 dias de recapitulação, porque é importante a gente recapitular, guardar essas informações. Se guardando informações, a gente já se atrapalha tudo. Gente, eu confesso que eu estou completamente perdido sobre que caminho do abismo é esse. Então, eu vou manter do jeito que tá. No próximo vídeo, eu vou meio que dar uma recapitulação. E se eu não acertar, se tivesse errado, vai ficar errado. Só que a gente vai se corrigir ao longo dos próximos capítulos. Porque eu já achei que o caminho do abismo era um, aí depois era outro, e aí eu me confundi tudo. Se eu voltar pra ler, o pessoal falou pra mim ler a batalha novamente do Sr. A contra o Beckland. Eu vou voltar pra ler esse capítulo. Se eu ler esse capítulo e eu não entender, não compreender que raios é esse através do caminho do abismo, qual é o caminho do abismo, vai ficar sem por enquanto. Bora lá. Lord of Mysteries capítulo 301, Despertar. Miau. O grito do gato preto ecoou na área aberta cercada pela floresta isolada. Independentemente de ser o homem adulto vestido de preto ou os meninos e meninas de 15 ou 16 anos, todos eles simultaneamente lançaram seu olhar para o cadáver deitado no chão. Uma rajada de vento frio soprou e o gato preto caiu no chão, encarando o humano que acabara de arremessá-lo. Ele continuou sacudindo sua cauda ao redor. Acabei de lembrar no final do capítulo passado, né, que é o gato soltando. O gato da mente do clã, né, soltando o palavrão. De repente, seu pelo se arrepiou novamente, então, exercendo grande força com as patas traseiras, saltou e fugiu em outra direção. Infelizmente, o que tenha feito não atraiu nenhuma atenção. Todos os humanos presentes tinham a atenção voltada para o cadáver imóvel. Os segundos se transformaram em minutos, mas o cadáver não sofreu nenhuma alteração antecipada. Outro fracasso, um dos adolescentes se aproximou e se agachou, cutucando a pele do morto com os dedos. Não há reação. Ele se virou no meio e falou com o homem de preto e seus companheiros. Nesse momento, ele sentiu uma rajada de vento bater em seu rosto por baixo dele. Com um sush, o cadáver sentou. O jovem se assustou e imediatamente comemorou de surpresa. É um sucesso! É um sucesso! Antes que ele pudesse terminar a frase, o cadáver o agarrou pelo ombro e o puxou para seus braços. Em seguida, abriu a boca e mordeu, produzindo um som e fazendo com que sangue espirrasse. Eita, jovem só faz merda mesmo. Ah, ajuda! O jovem gritou de horror e recuou com todas as suas forças, mas não conseguia se libertar. O cadáver levantou a cabeça, revelando fileiras de dentes brancos, bem como pedaços de carne pendurados entre os dentes e sangue escorrendo de sua boca. Ai, que nojo. Que nojo. O homem vestido de preto ficou atordoado por um momento. Então ele pegou um apito que era da cor de bronze, ele colocou na boca e soprou. Então ele disse em eu te ordeno em nome da morte. Quando sua voz ecoou no ar, o cadáver parou de mastigar e congelou momentaneamente no local. O jovem, cujo pescoço e ombros foram mutilados pela mordida, também desmaiou como se tivesse perdido a alma. A sujeira ao redor de suas regiões inferiores estavam completamente úmidas. Realmente é possível. Caraca, velho. O cara realmente...
Deu pra entender, né? A sujeira ao redor de suas regiões inferiores, deu pra entender o que aconteceu aqui, né? O homem de manto preto murmurou em agradável surpresa. Ele apontou para o cadáver e mais uma vez disse em levante-se. O cadáver se levantou abruptamente, então jogou os ombros para trás antes de correr rapidamente para as profundezas da floresta isolada. Volte! O homem vestido de preto gritou de surpresa, mas o cadáver não deu sinal de parar. Ele apitou novamente e gritou com dignidade. Eu ordeno que você volte em nome da morte. Com essas palavras, o cadáver desapareceu na floresta. Eu ordenei que você voltasse. O homem de manto preto ficou enraizado no local em estupefação, enquanto murmurava para si mesmo entrando. Na floresta, Clann segurava o apito de cobre de Azik e a caixa de fósforo em uma das mãos. Ele continuou a acender um palito de fósforos e sacudiu o pulso para apagá-lo antes de jogá-los no chão. Durante esse processo, ele se moveu para trás em um arco. Tap, tap, tap. Um cadáver com um rosto pálido e um fedor fétido correu. Seus olhos sem vida olhavam diretamente para o antigo e requintado apito de cobre. Enquanto Clann recuava, com as bochechas inchadas, ele apontou para o cadáver e simulou um som. Bang! O cadáver de repente cambaleou quando uma ferida penetrante apareceu em seu peito. Bang! Clann estufou as bochechas novamente e disparou outra bala de ar. Splash! A cabeça do cadáver se despedaçou enquanto um líquido podre pingava incessantemente. No entanto, isso não foi um ferimento fatal para o cadáver. Só diminuiu a velocidade por um momento antes de continuar novamente. Ao ver isso, Clann deu um passo para trás e gritou alto. Uma chamada brilhante ergueu-se do chão. Uma chama brilhante ergueu-se do chão, envolvendo o cadáver e incendiando suas vestes exteriores. Tap, tap. O cadáver correu pelas chamas e continuou a avançar, como um touro louco. Pá, pá, pá. Clann continuou estalando os dedos, fazendo com que as chamas vermelhas aparecessem no chão, uma após a outra. O cadáver não sentiu nenhuma dor ao passar pela chama, mas gradualmente seu cabelo começou a queimar e as chamas ficaram cada vez mais intensas. Deu a sensação estranha, como se uma vela estivesse derretendo. Finalmente, o cadáver, que havia se transformado em uma tocha, chegou na frente de Clann enquanto o agarrava. Ao mesmo tempo, uma chama se ergueu e envolveu ele e Clann. O cadáver agarrou o ombro de Clann, mas apenas produziu faíscas. A figura de Clann se dissipou na luz vermelha e reapareceu na pilha de chamas mais distante. Nesse ponto, o cadáver parecia ter esgotado todas as suas forças e parou de lutar. Rapidamente derreteu sob as chamas verde escuras, transformando-se em cinzas e cera de óleo. Ele é mais forte do que todos os zumbis e espectros que já conheci. Bem, não tão bom quanto o mensageiro do Sr. Azik. Se não fosse por mim, eles estariam todos mortos aqui hoje. Clann balançou a cabeça e caminhou por entre as árvores em direção à área aberta. Neste momento, um homem de manto preto já havia notado as mudanças na floresta. Sem hesitar, ele se virou e correu, enquanto 7 a 8 jovens se espalharam rapidamente. No entanto, quando perceberam que eram os únicos na área, pararam timidamente e retornaram à área original, onde se reuniram. Tendo acabado de experimentar o despertar de um cadáver, e como o cadáver havia mordido um dos jovens, eles não ousaram fugir, sozinhos na noite profunda e escura. Isso faria com que a nuca deles ficasse fria. Eles se entreolharam, ninguém se atreveu a socorrer o jovem gravemente mutilado no pescoço e nos ombros, com medo de que qualquer momento se transformasse em zumbi. No breve silêncio que fez seus corações baterem como um tambor, eles viram um palhaço, vestindo roupas chamativas, com tinta vermelha, amarela e branca, cobrindo o rosto, saindo da floresta. Caramba, o Clann ficou muito rápido em se fantasiar, né? Essa foi uma ilusão criada pessoalmente. Uma ilusão criada pessoalmente por Clann. Ele examinou os arredores, mas não perseguiu o homem vestido de preto. Em vez disso, perguntou com voz rouca: quem presidiu a cerimônia? Quem? Parecia que os adolescentes ainda estavam atordoados. Demorou alguns segundos antes de empurrarem para fora o menino trêmulo, que respondeu: Ele é o nosso professor de línguas no antigo Fezak, Kapusci Raid. Ele alegou ter uma compreensão profunda da morte e queria nos conduzir na busca dos mistérios da imortalidade. Então ele é um professor da escola. Os mistérios da imortalidade? Você realmente não precisa pagar impostos para se gabar. A julgar por seu desempenho agora, esse sujeito não deveria ser um médium. No máximo seria um coveiro. Na verdade, ele pode estar apenas na sequência 9. Um coletor de cadáveres. Claro, ele pode não ser do caminho da morte e simplesmente se juntou ao episcopado luminoso por causa de sua adoração. Como essa dança não tem necessidade de você ser do caminho ali da morte ou até mesmo ser um Beyonder, então ele pode ser de qualquer caminho para executar ali essa habilidade, né?
podemos chamar dessa forma. Depois que Clan obteve a localização exata onde Kapusci ficou, pensou em um momento e disse: vocês podem voltar agora, não se envolvam mais nisso, não divulguem o que aconteceu, caso contrário, todos vocês morrerão. Então ele enfatizou novamente, né, para ficar claro, todos vocês morrerão. Os meninos e meninas que estavam assustados com o que acabara de acontecer concordaram freneticamente. Eles se prepararam para partir com a ajuda um do outro. É aquela coisa, né, o filho do rico não tem não tem muito o que fazer, não tem com o que se preocupar, fica procurando merda pra fazer, né? Nesse momento, uma jovem de cabelos lisos apontou para o companheiro que gemia de dor no chão e perguntou: será que ele vai ficar bem? Ele não vai morrer por enquanto, mas vocês têm que levá-lo ao médico. Diga que ele foi mordido por uma hiena que costuma comer carne podre. Clan os ignorou e voltou para a floresta. O jovem e a mulher se entreolharam e alguém deixou escapar. Desculpe-me, posso perguntar como devemos nos dirigir a você? Clan sorriu e o enganou deliberadamente ao responder em voz baixa: sou apenas um porteiro do inferno. Eita. Mais uma lenda sendo criada aí para o clã. Vamos ver aonde que vai dar essa aí de porteiro do inferno. Enquanto ele falava, uma névoa se espalhou e sua figura desapareceu de onde ele estava. Claro, tudo isso eram ilusões. Um porteiro do inferno? Os rapazes e moças repetiram as palavras suavemente, cada um com seus próprios pensamentos. No entanto, depois que uma rajada de vento frio de perfurar os ossos passou, eles tremeram mais uma vez, apoiaram seu companheiro e deixaram o local sem ousar olhar para trás. Bom, pelo menos não foram um bando de filha da mãe, né, que deixaram o maluco sozinho lá. São um bando de mauricinhos e patricinhas, mas pelo menos são gente com ética, né, entre aspas. Este é o membro do episcopado luminoso? Que decepção. Se ele não estiver abandonando a sua identidade atual, eu irei visitá-lo no meio da noite para ver se ele sabe alguma coisa. Tenho que lhe dar uma lição para que ele não se atreva a trazer problemas para os alunos novamente. Ele acha que danças espirituais e rituais de ressurreição são brincadeiras de criança? Clan habitualmente julgava a situação do ponto de vista de um falcão noturno. Logo, ele voltou para a mansão de Rogo Coleman e esperou pacientemente que os guarda-costas passassem durante a patrulha. Assim que encontrou uma oportunidade, pulou a cerca e rapidamente seguiu as sombras até a casa. Depois subiu silenciosamente até a varanda. Naquele momento, a estatueta disfarçada dele ainda fumava. Pá! Clan estalou os dedos, a figura à sua frente se transformou em um pedaço fino de papel e flutuou em sua palma. Comparado a antes, esse pedaço de papel estava coberto de marcas vermelhas e enferrujado, e não era mais utilizável. Interessante. Clan não se atreveu a jogá-lo em qualquer um. Ele dobrou e colocou no bolso. Faz muito sentido. Depois de fazer tudo isso, voltou pelo corredor e entrou no quarto de Adon. Por que demorou tanto? Sturt perguntou com a voz trêmula. Ele foi até a porta para perguntar e encontrou Sherlock Moriarty fumando um cigarro após o outro. Devido ao seu dever, não ousou sair do quarto. Clan riu e respondeu: descanse e relaxe. Você pode ir também. Eu não me importo. Quando Sturt estava prestes a concordar, ele de repente pensou em algo. Acabaria sendo a única pessoa na varanda, cercado pela noite escura e sem brilho suficiente. Haveria um vento frio e um ambiente que sempre lembrava uma história de fantasmas. Portanto, forçou um sorriso e disse: tudo bem, não preciso disso. Clan sorriu silenciosamente e sentou-se novamente, deixando a cadeira reclinável balançar suave e lentamente durante a noite. Isso continuou até o amanhecer. Nada mais aconteceu. Quando Adol acordou, ele se sentou na cama, perdido em pensamento. Clan não disse nada, mas trocou de lugar com Caslana e sua assistente e caminhou lentamente até o quarto de hóspede para pôr o sono em dia. Ele estava dormindo quando ouviu Rogo Coleman clamar com agradável surpresa: oh, meu garoto, você está bem agora? Santo Senhor das Tempestades, vou doar 300 libras para a igreja. Você está me dizendo que eles não vão te matar? Foi tudo mal entendido? 300 libras? Que extravagante! Clan rolou e envolveu os braços ao redor da concha macia e quente enquanto resmungava. Então ele voltou a dormir, né? Poderia ser pra ele, né? Ao meio-dia, quando o Clan desceu para fazer uma refeição, Caslana sentou-se à sua frente e perguntou com uma leve carranca: o que aconteceu ontem à noite? Nada. Clan respondeu simplesmente e então riu. Adol acordar e ir ao banheiro conta? Ah, entendi. Ao lado dele, Sturt desacelerou suas ações e concordou com a cabeça. Ela olhou para seus rostos, então retraiu o olhar e respondeu em voz baixa: não. O canto da boca de Clan se curvou enquanto ele cortava seu bife com habilidade. Será que o Clan vai começar a ser perseguido ali pelos detetives, né? Porque ele já tem o melhor nome de personagem na cola dele, né? Que é o Isengard. Vocês vão... Acho que até o capítulo 1000 vocês vão lembrar
lembrar, vão ficar aqui lembrando de eu falando sobre o nome, né? Isengard. É um nome bem forte, né? Que você fala com toda a propriedade. Bora pro próximo capítulo. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 302, uma pista. O detetive que estava de licença voltou à rua Jardim Green logo depois que Clan e os outros terminaram o almoço. Isso também significava que sua missão havia terminado. Devido à visível melhora na situação de Adol, Rogo Coleman foi bastante generoso no pagamento de seu salário e pagou um adicional de 50% acima das 10 libras que haviam acordado, como esperado de um empresário de joias tão generoso. No entanto, em comparação com as outras pessoas do Burgo Oeste e Burgo Imperatriz, ele não é considerado tão rico. A rua Jardim Green fica perto dos subúrbios e não muito longe do cemitério. Posso alcançá-lo em 10 minutos se correr a toda velocidade. Senhorita guarda-costas? Não. Senhorita Sharon? É altamente provável que seja uma Beyonder de sequência 5. Ela cobra 1000 libras por 3 dias, enquanto eu, como Beyonder de sequência 7, valho apenas 15 libras por dia. Ainda há uma grande diferença. É legal, né? O Fish, ele faz até mesmo essa comparativa sobre as questões envolvendo a Beyonders, tanto ali pelo dinheiro também, né? Um Beyonder de sequência 7 vale 15 libras, enquanto um Beyonder de sequência 5 vale 1000 libras, né? Então cada um dá o seu próprio preço, né? Claro, se eu fizesse essas missões todos os dias, minha renda seria de mais de 5.400 libras por ano, o que me colocaria no topo da classe média. Até o gerente do banco Beckton ganha 5.000 libras por ano. Isso é pura fantasia. Para a maioria dos detetives, os negócios surgem esporadicamente, e a quantidade de ingredientes que preciso para avançar para a sequência 6 é definitivamente mais de 3.000 libras. O Clan, ele tá subestimando o potencial da bike, né? Eu acho que ele ainda tá subestimando o potencial da bicicleta. Só de pensar nisso me dá dor de cabeça. Para pessoas normais, esta é uma quantidade enorme de dinheiro, o suficiente para sustentar uma boa vida. Peraí, acho que eu pulei uma parte. E a quantidade de ingredientes que preciso para avançar para a sequência 6 é definitivamente mais de 3.000 libras. Só de pensar nisso me dá dor de cabeça. Para pessoas normais, esta é uma quantidade enorme de dinheiro, o suficiente para sustentar uma boa vida. A boa notícia é que, mesmo que eu compreenda o método de atuação, digerir a poção de sequência 7 levará algo entre 6 meses a 3 anos. Mesmo que eu possa concluir rapidamente as regras de um mágico, só poderia avançar esse limite mais baixo ou em 1 ou 2 meses. Ainda tenho muito tempo para economizar e procurar pistas sobre esses ingredientes. Espera, a senhorita Justiça ainda me deve meu adorador 5.000 libras. No entanto, sua situação financeira não está em boa forma recentemente. Será difícil para ela conseguir uma grande soma de dinheiro nos próximos meses. Glenn pegou as 3 notas de 5 libras e deixou o Burgo Oeste com pensamentos em mente. Depois de voltar para a rua Minsk, rapidamente queimou a estatueta de papel usada e fez outras 2. À noite pegou o metrô a vapor até o burgo da ponte de Becklo e, segundo a localização fornecida pelos jornais, bateu na porta da casa onde aconteceria o encontro. Semelhante às vezes anteriores, ele colocou uma máscara de ferro que cobria apenas a metade superior do rosto, vestiu um manto preto com capuz e seguiu o atendente até a sala de atividade, onde apenas uma vela queimava silenciosamente. Olha, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui com o petróleo, então automaticamente tudo que se deriva ao plástico não vai acontecer no mundo de Lord of Mysteries. Hoje um dos maiores problemas do nosso mundo é a criação de plástico, porque o plástico ele é extremamente barato, ele é muito barato para ser um recipiente, ele é muito mais barato do que o vidro, só que ele é terrível para a natureza, porque o vidro, se ele quebra, ele meio que tipo assim, volta a ser parte ali do ambiente e tal, volta poeira, pó e coisa do tipo. Agora o plástico, você pode moer o plástico, só que se um plástico cai na natureza, ele vai ficar ali por muito tempo. Só que nós temos outro ponto também. Nós não temos eletricidade no mundo de Lord of Mysteries. E eu fico perguntando por que o Roselle não executou isso. Ele foi pro caminho da revolução industrial, né? Que é chamada ali a questão mais focada no vapor e da maquinaria. Mas eu fico pensando por que o Roselle não foi nessa pegada mais da eletricidade. Porque a eletricidade você tem coisas básicas, como moinho de vento, como também ali criar um grande motor. O motor Tesla, você consegue fazer essa transmissão, essa conversão de energia mecânica para energia elétrica. E eu fico pensando por que
o Roseli não fez isso? Será que não deu tempo? Não deu tempo dele executar? Porque depois que ele se torna imperador, ele foi morto, acho que é 4 anos depois. 4 ou 5 anos depois ele se tornar imperador ali de Intz. E eu fico pensando por que ele não executou também essa parte da eletricidade. Eu acho que vai explicar, né? Provavelmente vai explicar. Mas esse é um puta mistério aqui. Porque a gente consegue ver que o metrô, ele funciona pela eletricidade. O metrô nosso não funciona pela combustão a petróleo, né? Não é óleo, diesel, não é gasolina, não é etanol. Etanol, tudo bem que é de cana de açúcar. Mas não é gasolina, não é diesel, não é querosene, não é nada disso. É na base ali da eletricidade. Então aqui o metrô, ele funciona a vapor. É como se fosse um trem, só com um motor melhor, né? Um motor de forma mais rápida, né? Trabalha com uma velocidade mais rápida. Agora, eu fico pensando por que ele não seguiu pro caminho da eletricidade. Ele poderia ter pulado o caminho do vapor e da maquinaria e ter ido logo para a eletricidade. Eu fico pensando por que ele foi pro caminho do vapor e da maquinaria e não para a eletricidade. Chega de devaneio aqui, vamos continuar aqui. Aqui já falei, semelhante às vezes anteriores, ele colocou uma máscara de ferro que cobria apenas a metade superior do rosto, vestiu um manto preto com capuz e seguiu o atendente até a sala de atividade, onde apenas uma vela queimava silenciosamente. À primeira vista, Clann percebeu que o número de Beyonders presentes nessa reunião era menos da metade do que costumava ser. Eu vim na hora exata. Os outros estão atrasados? Dessa vez, Clann não mudou de velocidade e escolheu uma esquina antes de se sentar lentamente. Depois de alguns minutos, o velho olho da sabedoria pigarreou e disse: "Vamos começar a reunião. Os outros não devem vir." Depois de dizer isso, ele deu uma breve explicação. Como o assassino em série ainda não foi encontrado, os falcões noturnos, punidores mandatários e a mente coletiva da maquinaria, bem como um grande número do MI9, estão fazendo investigações e buscas em larga escala. Em tal situação, é muito normal e compreensível que esses amigos não tenham vontade de sair e participar de reuniões. Francamente, estou surpreso com o número de pessoas que compareceram hoje. Com certeza, um círculo de Beyonders não isolado, eles também seriam afetados pelos assuntos atuais. Clann olhou em volta e viu que o Boticário gordo não estava ausente. Seu coração relaxou imediatamente. O Boticário cutucou a máscara de metal em seu rosto, gritando sem muito: "Procurando comprar os cristais de medula da fonte dos elfos. O preço é negociável." "Eu tenho", disse Clann sem hesitar. O bichinho deve ter, disparado o coração dele. Ele estava procurando que alguém pudesse ter encontrado esse ingrediente Beyonder, fazendo com que o preço do seu estoque de mercadorias caia. Embora os ingredientes Beyonder fossem raros e fosse raro os itens reaparecessem em círculos independentes, nunca é demais ter cuidado. Procurando comprar os cristais de medula da fonte do Zéu. O Boticário não pareceu ouvir a resposta. Ele estava no meio da frase quando de repente percebeu. Ele virou a cabeça para olhar para Clann e deixou escapar. "Você tem?" "Sim." Clann achou seu olhar ardente um pouco avassalador. Ao fazer isso, enrolou sua túnica preta e tirou uma cigarreta de ferro. Pá! Clann abriu a cigarreta, revelando o cristal de tutano desbotado em forma de ovo da fonte dos elfos. Se você está procurando, pode deixar o velho... Se você está preocupado, né? Se você está preocupado, pode deixar o velho senhor olho da sabedoria avaliar isso. Clann acrescentou em voz baixa. Isso não era realmente necessário, porque era óbvio se algo era um ingrediente Beyonder ou não. Também era rapidamente identificado se algo estava contaminado ou não. No entanto, se faltasse o conhecimento de misticismo, um ingrediente Beyonder poderia ser facilmente misturado com ingredientes de aparência semelhante. Quando isso acontecia, era preciso uma avaliação. O Boticário parecia estar olhando para uma bela dama pela qual ele ansiava por todo esse tempo. Ele olhou para o ingrediente Beyonder nas mãos de Clann, hipnotizado. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça e disse: "Não, não precisa. É isso, é isso." Clann curvou o canto dos lábios em um sorriso e disse seu preço: 300 libras e pistas para a fórmula do Boticário. Pistas para a fórmula do Boticário. É você? O Boticário ficou atordoado por um momento antes de finalmente entender quem era o homem. Foi o cara que fez ele trazer o sedativo de graça. Logo depois, seu coração doeu. Seu arrependimento também atingiu seu limite enquanto ele suspirava emocionalmente. "Você realmente é um cara de sorte. Por que não escolhi esse caminho da fortuna? Afinal, sou o rei do amarelo e preto que traz boa sorte." Clann satirizou a si mesmo. O Boticário suspirou e mudou de postura. "Isso é muito caro. 200 libras e uma pista para a fórmula." Olha, vamos lá. Teorizar um pouquinho aqui. Nós temos... cadê essa névoa cinzenta aqui? Eu não sei. Eu não gosto dessa ideia, tá? Não gosto dessa ideia. Já adianto para vocês. Cadê a névoa cinzenta? Nós temos aqui o... E eu
eu espero que eu esteja errado, mas eu acredito que não vai ser isso. Nós temos o ritual que o clã ele faz pra ir pra Névoa Cinzenta pela primeira vez. E ele fala sobre o Senhor Imortal do céu e da terra, quando ele vai ser invocado. Eu espero que não seja o clã que tenha invocado o clã. Eu acharia isso dependendo da forma como for construída, pode ser algo interessante. Mas eu acharia isso meio complicado, sabe por quê? Porque o mundo de Lord of Mysteries, ele é um mundo muito bom. Ele é um mundo próprio. Ele é um mundo muito próprio e muito bom. Eu gosto da ideia de que um deus trouxe o clã pra esse mundo. Agora, o clã se invocar do outro mundo, sabe? O clã que já é uma criatura divina, alguém que pode ser já onipresente, onisciente e onipotente, porque essa é a descrição do criador. E alguém que é onisciente, onipotente, onisciente não está preso ao passado, presente e futuro. Se ele não está preso ao passado, presente e futuro, isso quer dizer que o clã do futuro, que já é uma divindade, ele é o cara que pode ter trazido o clã do passado. Tá entendendo o paradoxo de Bootstrap? O clã do futuro traz o clã do passado para levar toda essa trajetória, chega lá na frente, o clã do futuro traz o clã do passado e vira esse loop, né? Esse paradoxo de Bootstrap. Dependendo de como for, se for isso mesmo, eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que se for uma outra divindade, se for uma outra parada, eu acho melhor. Agora, o Fish ele é um bom escritor e eu sou apenas um leitor. Eu não sei se é isso. Mas muita coisa que o clã faz, muita coisa que o clã realmente remete sobre a sorte, ele é ligado diretamente a esse ritual. Até o fato do clã ter a névoa cinzenta e ele escolher o caminho do vidente, ser levado ao caminho do vidente, remete de que o clã do futuro pode estar controlando ele. E a gente já falou aqui sobre a questão da sorte. O caminho do vidente está ligado à sorte. E a névoa cinzenta também está ligado à sorte, né? Seria um conceito ali sobre o caminho do vidente. Agora eu fico pensando se também está ligado aí com essa manipulação temporal, com essa questão ali de manipulação temporal, visto que para um deus onipresente e o único que tem essa, podemos dizer assim, o único que tem essa nomenclatura é o criador, né? Não é o verdadeiro criador, é o criador. Ele é o único que é onisciente, onipotente e onipresente, né? Então, acho que o onipresente não tem, né? Mas é só onisciente e onipotente, né? Onisciente e onipotente. Porque o onipresente é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, pode ser uma lógica aqui meio maluca, mas o que faz eu pensar nessa possibilidade do próprio clã ter invocado o clã. Eu confio no Fish, vamos ver o que ele vai fazer, por mais que eu não goste muito dessa ideia. O Boticário suspirou e mudou de postura. Isso é muito caro. 200 libras e uma pista para a fórmula. A pista da fórmula é apenas um bônus, porque não posso confirmar sua veracidade. Portanto, 300 libras, nem um centavo a menos. Acredito que seja necessário em outro lugar. Clan sorriu. Esse preço é realmente justo. Se fosse qualquer outra pessoa, eles poderiam ter pedido 400 ou 500 libras. E você poderia até aceitar esse preço. Eu não sou tão tolo. Ainda posso esperar. O Boticário resmungou antes de dizer: a pista pode ser verificada pelo velho. O velho senhor olho da sabedoria. Deve ser algo que exista objetivamente. Algo que tenha informações detalhadas antes que eu possa avaliá-lo. Apenas uma pista não está entre essas condições, disse o olho da sabedoria. A adivinhação, por outro lado, pode determinar aproximadamente se a pista é eficaz, desde que não envolva poderes 2 ou 3 sequências acima de mim. Len disse silenciosamente para si mesmo. No entanto, ele não revelaria sua experiência em adivinhação em uma reunião de Beyonders. Faz total sentido, né? Ai, tudo bem então. 300 libras mais a pista. Você teve sorte. O Boticário respirou fundo e tirou um grosso maço de dinheiro. Ele então contou o valor correspondente e pediu ao atendente que lhe trouxesse papel e caneta antes de começar a escrever. Depois de terminar de escrever, amassou o papel em uma bola e entregou junto com o dinheiro e alguns itens para o atendente. Clan ficou repentinamente atordoado quando viu o atendente se aproximar. Além do dinheiro e da pista, havia também 4
tubos de vidro cheios do que pareciam ser líquidos puros. O que é isso? Cleno perguntou perplexo. Esqueceu? Seu sedativo. O sedativo que preparei especialmente. São 10 soles a garrafa, 2 libras por 4. Então o dinheiro lá é 298 libras, respondeu o boticário. Se você está preocupado com meu sedativo, você pode avaliá-lo. Eu realmente esqueci. Fiz tudo isso para ganhar a confiança da senhorita Cheryl. E agora que ela não está aqui, bem, tudo bem. Talvez um sedativo seja capaz de lidar com algumas situações inesperadas. Glenn parou de falar, pegou o cristal, pegou os itens, contou o dinheiro na frente de todos e determinou sua autenticidade com a fraca luz da vela. Bom, de fato, esses sedativos vão ser importantes para alguma coisa no futuro. Um total de 298 libras. Isso mesmo. Vendo que sua carteira não comportava mais dinheiro, Glenn só pôde enrolar as notas e enfiá-las no bolso. Depois de guardar o sedativo, desdobrou o bilhete e deu uma olhada na pista. No lado sul da ponte, na Rua Rosa, na Igreja da Colheita, encontre o Bispo Ultravisky. Contanto que você o ajude a completar uma missão, você poderá obter a fórmula do boticário. É um jogo? Virou um jogo? Igreja da Colheita? Essa é uma das poucas catedrais da Igreja da Mãe Terra no reino. Ah, é chamado de Igreja da Colheita. Essa igreja também abrange 2 caminhos Beyonders, plantador e boticário. As pistas combinam bem. Glenn pensou enquanto redobrava a nota. Ah, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Realmente, caraca, então as minhas anotações vão pro zaralho, cara. Porque já vamos pra 23 sequências. Alguma sequência aqui tá a mais. Alguma sequência aqui tá a mais. Mas não tem problema que uma hora vai fazer sentido. Então nós temos a sequência do plantador com a Igreja da Colheita. Então a igreja que pertence ali à Mãe Terra, ela domina... Na verdade, não sei se domina, né? Mas ela tem pelo menos 2 sequências ali, 2 caminhos juntamente com ela, né? Que é a do plantador e do boticário. À medida que a reunião continuava, não se sabia se a Beyonder feminina, com o artesão apoiando-a, não estava presente. Ou ela simplesmente não tinha nenhuma nova arma Beyonder para vender. Não havia sinais dela, deixando o clã desapontado. Agora que tinha 509 libras em mãos, ele queria se equipar bem. Depois que muitas transações foram abordadas, um homem sentado em um banquinho disse em voz baixa: infelizmente, um amigo meu foi descoberto nesta investigação. Ele está preso em uma catedral específica do Senhor das Tempestades pelos punidores mandatários. Desejo contratar alguns ajudantes para resgatá-lo. O Olho da Sabedoria respondeu imediatamente: cão de rua, desista desse pensamento. Os punidores mandatários e os artefatos selados de uma catedral são suficientes para destruir todos nós aqui. O destino de seu amigo já foi decidido. Não se deixe prender na mesma situação. Cão de rua olhou em volta e percebeu que ninguém respondeu ao seu pedido. Ele não pôde deixar de bater na coxa, rosnando. Mas o que ele fez de errado? Ele é um excelente médico, ele salvou muitos pacientes e nunca fez mal a ninguém. Só porque consumiu uma poção e se tornou um Beyonder, ele deve ser preso em um lugar onde o sol nunca brilha? Ele até se tornará um sujeito experimental para os punidores mandatários? Por quê? Por quê? As perguntas agonizantes do cão de rua ecoaram na sala. Até o boticário, que não conseguia ficar de boca fechada, ficou calado. Glenn, um ex-oficial Beyonder, só podia suspirar profundamente em seu coração. Os punidores mandatários não tinham alguém tão legal como o Glenn, que tinha mais caridade ali com os associados, né? Porque se o Glenn fosse alguém sangue no olho, o maluco lá do manicômio, ele seria ali já preso pelos falcões noturnos, né? Sem a disseminação do método de atuação, os selvagens Beyonders são bombas relógio. Mas se o método de atuação for popularizado, então a situação se tornará ainda mais caótica e sangrenta. Afinal, existem as leis, as características dos Beyond, indestrutibilidade e conservação. Nessa atmosfera pesada, a reunião chegou ao Glenn, que não conseguiria mais nada, falou novamente. Quem tem revólveres e balas que vêm aprimorados, com diferentes efeitos Beyond? Por exemplo, purificação, caça de demônios, etc. Ele não fixou especificamente o calibre das balas, porque ainda não tinha uma arma. Ele poderia simplesmente esperar até comprar as balas, antes de combinar a arma correspondente. No meio do silêncio, uma Beyonder sentada no mesmo canto respondeu em voz baixa: posso ajudá-lo a procurar e darei a resposta na próxima reunião. Parecia ser a mulher com um artesão a apoiá-la. Glenn suspirou. Tudo bem. Depois que a reunião terminou, ele não voltou diretamente para a rua Minsk. Em vez disso, foi para o Burgo Leste e trocou de roupa, indo para a fronteira entre o Burgo Norte e o Burgo Houston, onde morava o suposto membro do Episcopado Luminoso, Kapurski Ray. Coisas interessantes, hein? Glenn tá conseguindo prosseguir aqui cada vez mais atrás dos seus objetivos, né? Através ali dos seus objetivos. Vamos lá. Lord of Mysteries capítulo 303.
novato. Burgo Norte, Rua Auca. Kapusky Reid estava sentado em uma cadeira reclinável em sua sala de atividades, perdido em pensamento. À sua frente havia uma lareira acesa com carvão. Como educador sênior de escola pública, recebia um salário de mais de 4 libras semanais, o que dava para um solteiro como ele viver muito bem. Mas as roupas que usava em casa eram remendadas e as xícaras de chá pareciam extremamente simples. Sem tirar a peruca, o que mais chamava a atenção em Kapusky eram as maçãs do rosto saliente e o peito empinado, uma deformidade em que o externo se projetava para fora. Em seu joelho estava um livro de poemas em enfeizake antigo, né? Parece aquela foto do Elon Musk, né? Que coloca ali um bagulho, parece o coração do Elon Musk vai sair para fora. Mas ele não tinha virado uma única página mesmo depois de algum tempo. Os olhos de Kapusky estavam desfocados, enquanto ele olhava inexpressivamente quando de repente ouviu uma leve risada em seu ouvido. Estou muito curioso para saber por que você não fugiu e escolheu ficar em casa. Você não tem medo que a polícia venha atrás de você? A voz era baixa e rouca, como a de um menino cuja voz falhava na puberdade. Kapusky estremeceu e quase pulou da cadeira reclinada. Ele abruptamente virou a cabeça para olhar e viu que havia uma figura sentada no sofá a poucos passos dele. A figura usava roupas de verão, uma camisa de linho e calças leves. Seu rosto era nebuloso e indistinto. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Kapusky perguntou imediatamente enquanto agarrava o apoio de braço. Glenn, que havia usado seus poderes de alucinação, recostou-se, cruzou as mãos e disse calmamente: ontem à noite? Deve ser esta manhã. Salvei todos vocês. Nos salvou? Kapusky relaxou um pouco quando percebeu que o intruso não parecia querer fazer mal. Você é aquela pessoa na floresta? Você cuidou do cadáver que despertamos? Enquanto falava, ele se movia desajeitadamente, mostrando medo óbvio. Ele foi capaz de se infiltrar sem que eu percebesse enquanto eu estava acordado. Eu definitivamente não seria capaz de resistir. Tais pensamentos rapidamente passaram pela mente de Kapusky. Vocês tiveram muita sorte por eu ter passado. Caso contrário, haveria apenas cadáveres espalhados no chão da floresta. Cadáveres mordidos em pedaços. Glenn Hill. Responda a minha pergunta anterior. Estou muito curioso por que você ficou em casa. Você sabe quais crimes você cometeu? Pela maneira como conduziu o ritual de ressurreição e pela reação que teve antes e depois do ritual, Glenn confirmou que Kapusky era um novato que não tinha como esconder suas verdadeiras emoções. Portanto, ele pretendia usar apenas visão espiritual e interrogatório para chegar ao fundo da questão. No máximo, verificaria com adivinhação no final. Eu sei, secretamente comprei cadáveres e roubei cadáveres de túmulo. Todos esses são crimes que podem me levar à prisão por mais de 10 anos. Além disso, definitivamente serei punido pela igreja. Kapusky, que não parecia ter 30 anos, respirou fundo e disse com um sorriso irônico: entretanto, contanto que eu não causasse muitos problemas, aquelas crianças e seus pais não iriam me delatar, porque também fizeram o mesmo. Mesmo que quisessem obter uma sentença mais leve ajudando na investigação, entregando-se, ainda assim acabariam na prisão por algum tempo. Kapusky deu uma risada autodepreciativa. Algumas das crianças já contaram aos pais quem eu sou. Eles conseguiram que bandidos me avisassem para pedir demissão em uma semana e ficar lá longe da escola. Eu concordei. Glenn gentilmente acenou com a cabeça. É bom mudar de ambiente, claro. Não faça coisas semelhantes novamente. Enfeitiçar crianças ignorantes para cometer crimes é um ato hediondo. Eu não vou, nunca mais. Nunca imaginei que seria tão perigoso. Acabei de ver que eles tinham os mesmos interesses que eu, e foi por isso que quis ensiná-los e levá-los a procurar os segredos da imortalidade. Quanto a cavar sepulturas, muitos médicos fazem isso há muito tempo. Kapusky suspirou com algum medo persistente. A cor de suas emoções combina com seu estado de espírito atual. Pelo que parece, ele não parece ser um membro do episcopado luminoso. Glenn pensou por um momento, então perguntou sem rodeio: onde você aprendeu a dança espiritual? Dança espiritual? Ah, eu costumo chamá-la de dança da morte. Kapusky ficou surpreso no início, antes de chegar a uma conclusão. Um velho senhor me ensinou. Um velho senhor? Glenn pressionou. A mente de Kapusky ficou à deriva enquanto ele relembrava suas memórias. Ele era um vagabundo. Ele desmaiou na frente da minha casa por causa de uma doença grave. Na época, eu não sabia que ele estava doente. Achei que ele simplesmente tivesse caído inconsciente. Então, o ajudei e o deixei na minha casa. Eu dei a ele uma toalha aquecida e apliquei um pouco de pomada. Depois que acordou, ele me disse para não mandá-lo para um hospital ou clínica e que a morte não era o fim. Vivi a morte de meus pais e de vários parentes e me interessei muito por essas coisas. Então, conversei com ele e descobri que ele tinha um conhecimento profundo e uma filosofia admirável nessa área. Ele pareceu muito satisfeito com a minha curiosidade e até fez o milagre de matar um
mosquito e ressuscitá-lo. Essa introdução. Eu li pelo menos 10 novelas com inícios semelhantes em minha vida anterior. Eram todas sobre trazer um velho avô que estava à beira da morte para casa por bondade, apenas para ter um encontro fortuito. A boca de Clancy se contraiu. Então, você o deixou na sua casa? Kapusci assentiu solenemente e disse: sim. Se não fosse a falta de tempo, eu até gostaria de ser seu aluno. Durante esses poucos dias, ele me ensinou muito conhecimento e a dança da morte. Infelizmente, esse período de tempo foi muito breve. Assim que aprendi, ele morreu, deixando para trás apenas um apito de cobre. Antes de terminar a frase, Kapusci pegou um requintado apito de cobre que não parecia velho. Ei, eu também tenho. Provavelmente está no nível dos ancestrais. Clancy satirizou e perguntou pensativamente: há quanto tempo isso aconteceu? Como ele era? Onde você o enterrou? Meio ano atrás. Eita, ele não tá descrevendo o Azik, né? Meio ano atrás. Sua característica mais óbvia eram os cabelos grisalhos e manchas vermelhas nas laterais do rosto. Ele me disse para enterrá-lo no jardim dos Kapusci, fez um cálculo das datas. Não é o Sr. Azik, mas as chances estão de que ele seja um membro do Episcopado Luminoso e não alguém de uma sequência baixa. Não pode ser o Azik, porque o Azik foi mentor do clã durante toda a escola, né? Foi um dos mentores do clã durante toda a faculdade, então não tem como ser ele. O clã mudou de assunto e perguntou: além da dança espiritual, você também aprendeu o ritual da ressurreição? Eu só aprendi metade desse ritual, usei algum conhecimento disperso e folclore para melhorá-lo lentamente, pouco a pouco, respondeu Kapusci com muita honestidade. Melhorou com base no folclore? Pobre gato preto. Que a deusa o abençoe. Glenn resistiu ao impulso de desenhar uma lua carmesim em seu peito. O que mais? Ele pressionou. Sim, e este apito de cobre? Acho que é a chave para nos comunicarmos com o mundo além dos nossos sentidos. Kapusci ergueu, soprou, suspirando. Toda vez que termino de soprar, sinto o ambiente esfriar, como se alguém estivesse me observando e me puxando. Enquanto ele falava, Glenn, que tinha sua visão espiritual ativada, viu padrões de água ondulando no chão. Um ar frio se espalhou ao lado dele e o fogo e a luz diminuíram um pouco. Em seguida, um crânio com 3 olhos salientes e desfocados emergiu do solo. Ao redor do crânio havia muitos tentáculos pretos articulados. Um tentáculo se estendeu, tocando a perna de Kapusci e puxando suas roupas de vez em quando, parecendo bastante impaciente. No entanto, Kapusci não reagiu, como se não tivesse notado. Isso é o mensageiro? O apito de cobre é usado para convocar seus mensageiros correspondentes. Qual é o significado de você convocá-lo sem lhe dar uma carta? Glenn ficou surpreso ao ver essa cena. Naquele momento, Kapusci olhou para ele com entusiasmo. Você sentiu isso? O ambiente ficou frio. A luz das lâmpadas de gás também diminuíram. Eu não estou mentindo. Alguém está me observando e me puxando. O mensageiro de aparência horrível tentou tocar Kapusci uma e outra vez, mas no final não recebeu uma carta e voltou ao subterrâneo em resignação. Os cantos da boca de Clancy se contraíram levemente ao ver a cena. Ele sussurrou para si mesmo em seu coração: retiro o que disse sobre ele. Ele não é um novato. Ele é um noob absoluto. Ele nem é um Beyonder. Eu pensei que ele era alguém que acabou de passar pela porta do misticismo para aprender o básico, mas agora parece que ele nem encontrou a localização da porta. Os colecionadores de cadáveres do caminho da sequência da morte podem ver fantasmas e corpos espirituais diretamente. Combinado com a forma como Kapusci agiu usando um apito de cobre para comandar o zumbi após o ritual, Glenn estava convencido de que não estava mentindo. Ele suspirou silenciosamente. Então pensou em uma pergunta: se eu escrevesse um bilhete e o entregasse a esse mensageiro, onde ele seria entregue? Um verdadeiro membro do Episcopado Luminoso? Algum membro sênior? Suprimindo esse pensamento, Glenn assentiu e disse: realmente esfriou. Depois de responder, rapidamente mudou de assunto. Você sentiu algo incomum desde a morte do velho senhor? Não, mãe. Mas nas últimas 2 semanas eu tive a sensação ocasional de que alguém ao meu redor é como um cadáver, do tipo que pode ser acordado. Kapusci perguntou, sentindo-se curioso e com medo. É uma alucinação? Está de acordo com o que Adol disse. Ele não está mentindo. Glenn deu uma olhada nas cores da aura de Kapusci e disse-lhe sinceramente: sugiro que você vá a uma catedral pelo menos 3 vezes por semana nos próximos 2 meses. Assista à missa e ouça as pregações. Se você não deseja fazer isso, você pode primeiro preparar um túmulo para si mesmo. Tudo bem. Kapusci respondeu, sentindo-se desapontado. Ele pensou que era uma manifestação de sua melhora. Glenn refletiu por um momento e disse em tom de comando: leve-me até o cadáver do velho senhor. Ok. Kapusci estava prestes a recusar, mas logo reconheceu a realidade da situação em que se encontrava. Ele pegou suas ferramentas e conduziu Glenn pela porta dos fundos da cozinha para um jardim murcho e parou em frente a uma árvore inclinada. Glenn ficou ao seu lado e observou Kapusci cavar habilmente na terra, revelando a ardócia por baixo. Depois de terminar
a camada superior, Kapusci usou suas ferramentas para abrir a Ardós. Ufa! A Ardós estava pressionada contra o solo que havia sido escavado momentos antes. A tumba não estava tão profunda. Ou a tumba não tão profunda foi velada pelo brilho da lua carmesim que penetrou levemente através das nuvens. Kapusci subconscientemente olhou quando de repente soltou um grito miserável. Sabia, cara. Eu já sei o que vai ter ali. Recuou alguns passos e caiu no chão. Não vai ter nada, quer ver? Não havia cadáver em decomposição ou ossos na tumba. A camada inferior estava cheia de penas brancas tingidas com óleo amarelo. Sabia! Eu sabia. Olha, cara, temos mais. Será que é mais um como o Azik? Interessante, hein? Mais um como o Azik, porque se for o cara que tá preso também nesse loop de quando morre, aí vira lá, sei lá o que, e volta à vida de alguma forma, né? Acaba voltando à vida de alguma maneira. Porque o Azik, de alguma forma, viveu várias vidas em um certo período de tempo e depois ele acaba apagando, sumindo. Aí depois ele volta de novo à realidade, né? Talvez ali seja algum percurso sobre um caminho envolvendo a morte que ainda não tá completo, né? Ainda não tá finalizado. Vamos lá, capítulo 304. Lord of Mysteries, capítulo 304, Penas. Penas brancas? Será que é algo também tipo como a Fênix? A Fênix, ela renasce, né? Ela não... Olhando para o túmulo sem cadáver, Clan de repente pensou em uma palavra. Anjo. No canone das 7 principais igrejas havia diversas lendas de anjos e santos. O primeiro tinha uma característica. Um par de asas brancas puras nas costas e até 2, 3 ou até 6 pares de asas brancas. No entanto, em um piscar de olhos, Clan se lembrou de outra coisa. O Sr. Azik uma vez descreveu seu sonho para ele. Um que parecia indicar duas diferentes vidas. Uma das cenas foi dentro de um mausoléu escuro. Havia muitos caixões antigos abertos ao lado dele, e nos caixões havia cadáveres com penas brancas crescendo em suas... Isso é uma característica especial do caminho da morte ou um fenômeno estranho causado pelo episcopado luminoso? Clan não disse uma palavra enquanto controlava suas emoções e calmamente olhava para as penas brancas manchadas com óleo amarelado no fundo da sepultura. Seu julgamento inicial foi que o velho senhor não era um anjo, pois os aterrorizantes sequência 2 ou mesmo os Beyonds de sequência 1 certamente produziriam efeitos intensos em seus arredores quando morresse. Por exemplo, um artefato sagrado, as cinzas de uma santa que foram armazenadas atrás do portão Shanes da cidade de Tinger, estenderiam linhas finas pretas e frias, quase invisíveis para selar as pessoas e as coisas ao seu redor. Claro, também é possível que ele não tenha realmente morrido. Ele é como o Sr. Azik. Clan se abaixou e pegou 3 penas brancas com a mão direita enluvada. Caraca, é impressionante como o Clan atrai as coisas mais bizarras possíveis, né? Ele vai puxando. O que é essa linha aqui? Aí de repente ele puxa a linha e sai. Uma parada realmente absurda, cara. Ele planejava fazer alguma adivinhação acima da névoa cinza quando voltasse para cá. Naquele momento, Kapusci caiu em si, correu para o lado de Clan e olhou para o túmulo com uma pitada de medo. Onde está o corpo? Clan olhou para ele e disse em voz baixa. Talvez ele tenha saído sozinho. Ele saiu sozinho? Kapusci repetiu horrorizado, agora plenamente consciente de como era terrível os mortos acordados. Suas pernas tremiam quando ele murmurou para si mesmo. Mas eu não usei o ritual de ressurreição nele. Clan se virou e olhou para ele por alguns segundos. A morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Kapusci estava bastante assustado com suas próprias crenças quando o deixou escapar. E ele vai voltar? Bem, o apito de cobre havia convocado o mensageiro que provavelmente é do velho senhor. Em outras palavras, entregar uma carta ao mensageiro equivale a enviar uma carta ao velho senhor. Um homem que estava morto há quase meio ano. Eu me pergunto onde ele foi e em que estado ele está. Em resposta à pergunta de Kapusci, Clan lhe deu um lembrete indiferente. Não assopre este apito de cobre novamente. Você quer dizer que o apito de cobre o atrairá de volta? Kapusci perguntou horrorizado. Antes que Clan pudesse responder, ele perguntou novamente. Você pode me ajudar a jogar esse apito de cobre no rio Tusuk? Se você não puder, eu mesmo farei. Você não estava interessado na filosofia da morte? Clan satirizou enquanto estendia a mão para pegar o apito de cobre de Kapusci. Ele estava planejando enviar uma carta ao homem morto quando as condições fossem adequadas para ver o que aconteceria. Claro, o pré-requisito para tudo isso era que ele tinha certeza de que não havia muito perigo envolvido. Então ele vai primeiro na névoa cinzenta verificar ali as penas e depois mandar a carta, né? Para o Clan, só nos contatos
É só nos networks, né? Depois de instruir Kapusci a enterrar a sepultura novamente, Clan teve uma breve conversa com ele sobre a dança espiritual e o conhecimento de misticismo correspondente, enriquecendo seu próprio conhecimento. Ele também perguntou a Kapusci em detalhes sobre como deitou o corpo do velho senhor, virado para baixo de acordo com as suas últimas palavras. Sobre certas circunstâncias especiais, usar a dança espiritual para substituir parte da incômoda configuração da magia ritualística seria mais eficaz, e vendo que havia alcançado seu objetivo, Clan alertou Kapusci para parar de se envolver com os chamados rituais de ressurreição. Então, ele saiu da rua pelo jardim e fez um longo desvio com uma carruagem até o Burgo Leste. Depois de vestir com as roupas anteriores, ele voltou para a Rua Minsk e entrou em seu quarto. Após uma série de ações, carregou as 3 penas brancas e o apito de cobre de Kapusci acima da névoa cinza. Sentado na cadeira de espaldar alto do tolo, Clan conjurou uma caneta e um papel. Escreveu uma declaração de adivinhação em que há muito tempo pensava suas origens. Então, segurou as 3 penas brancas e recostou-se na cadeia. Enquanto recitava silenciosamente, Clan entrou na terra do sonho. Era um branco acinzentado embaçado ao seu redor. Neste mundo havia uma rica escuridão sem nenhuma luz. De repente, a escuridão foi tingida com um tom carmesim. Uma mão magra e pálida se estendeu do solo marrom amarelado. Uma figura levantou-se lentamente. Ela não levantou a laje de pedra, mas perfurou o solo diretamente. Sob o luar vermelho carmesim, as roupas nas costas da figura estavam esfarrapadas e as penas brancas cresciam uma após a outra. O homem de cabelos brancos inclinou a cabeça, revelando as manchas vermelhas em seu rosto, assim como seus olhos vazios e sem emoção. Ele começou a andar, lutando por entre as cercas ao redor, indo cada vez mais profundo na escuridão até desaparecer ao longe. O sonho se desfez e Clan acordou. Interessante, hein? As penas realmente brotavam das costas do cadáver. Reflete ali completamente na mensagem do Azik. Seu estado lembra o de senhorita Cheryl, mas claramente diferente também. Dá uma sensação muito pesada e corpórea. Parecia estar passando entre o corpo de humano e o corpo de um espírito em uma transformação semi-natural e incompleta. O enviado conectado ao mundo real e ao submundo espiritual, Clan bateu na beirada da longa mesa e pensou por um tempo. Então adivinhou se havia algum perigo em usar o apito de cobre que recebeu de Kapusci naquele momento e recebeu uma resposta positiva. Além disso, o pêndulo espiritual se movia com grande amplitude e altas frequências. É uma pena não poder usar diretamente o apito de cobre acima da névoa cinza. O mensageiro não poderia entrar de jeito nenhum, caso contrário, não haveria perigo. Depois de murmurar para si mesmo, Clan desceu da névoa cinza e voltou ao mundo real. Bom, então isso aqui vai ficar nos bastidores por enquanto, né? Vai ficar no background por enquanto. De manhã cedo, na floresta relativamente refrescante do Burgo Imperatriz, o boticário de rosto redondo e 30 anos apareceu em um canto isolado e guardou as ervas que havia plantado secretamente em uma bolsa de couro que carregava consigo. Depois de completar a missão do dia, ele endireitou as costas e começou a alongar o corpo. Murmurou para si mesmo com grande satisfação: com certeza, minha constituição física melhorou. Não sou mais como era antes, agora relativamente resistente a elementos venenosos. No entanto, por que minha sequência 8 é domador de bestas? O que isso tem a ver com o boticário? Bem, um boticário doma e usa plantas, partes de animais que perderam suas vidas, enquanto um domador de bestas doma e usa animais vivos, inclui criaturas biondes. Então minha sequência 7 seria capaz de domar e usar humano? O velhote nem me disse o nome da sequência 7, nem me deu a fórmula. Quando eu me estabilizar, terei que tentar entrar em contato com ele. O boticário começou a socar e chutar para se acostumar com seu corpo fortalecido. Ele só parou quando estava totalmente exausto. Enquanto ofegava, ele começou a considerar um problema sério. Como um domador de bestas deveria agir? Domador de bestas? Como deve ser feito? Procurar animais e domesticá-los? Enquanto o boticário murmurava para si mesmo, de repente ele sentiu algo e olhou para o lago artificial. Havia uma enorme Golden Retriever correndo alegremente. A Golden Retriever pareceu notar o seu olhar quando de repente virou a cabeça para olhar para ele. Quando seus olhares se encontraram no ar, a grande Golden Retriever congelou por um momento. Então ela se virou agilmente e saiu correndo, desaparecendo sem deixar rastro. Alguma coisa que chamou a atenção, que é a Suzy, né? Não tem como não dizer que não seja a Suzy. Mas interessante, né? Ele também sabe ali o método de atuação. Provavelmente é algo que é passado ali de mestre para discípulo. Ele já se tornou discípulo e ele também tem um mestre. Na luxuosa vila da família Hall, Suzy voltou para uma sala de piano e sentou-se ao lado dos pés de Audrey. Com a língua para fora,
enquanto ofegava pesadamente. Ela esperou até que a loira terminasse de tocar uma música antes de dizer com medo: Audrey, conheci um cara assustador. Seus olhos eram assustadores. É assim mesmo? O que ele queria fazer com você? Audrey perguntou, curiosa e preocupada. Suzy pensou por um momento e disse: eu também não sei. Resumindo, ele é muito perigoso. Essa foi minha intuição. Como ele é? Audrey considerou deixar os guardas e atendentes abordarem um homem. Eu não o vi claramente. Sinto que ele é meu inimigo natural. Suzy respondeu com toda a seriedade. Seu inimigo natural? Um inimigo tipo cachorro? Audrey deu um sorriso reservado. Suzy, não entre naquela floresta por enquanto. Ufa, Audrey, você estava de mau humor? Eu poderia dizer pela sua música de piano. Suzy perguntou. Audrey assentiu gentilmente e disse: acabei de receber uma notícia de Glent de que Force e Shaw queriam me informar que a reunião dessa noite foi cancelada. Originalmente eu estava planejando trocar alguns ingredientes de Beyonder por você e também tentar entrar em contato com pessoas dos alquimistas da psicologia. Ela acrescentou silenciosamente em seu coração. Por quê? Suzy perguntou intrigada. Audrey pensou por um momento antes de responder. Dizem que é resultado dos assassinatos em... Caramba, ele tava acabando... Ele tinha acabado de falar sobre domadores de bestas e a Suzy aparece, né? Isso aqui pode ser algo que venha a ser bem complicado, porque se ele puder controlar ali os animais, vai ser uma parada realmente assim quebrada, né? Ele vai poder ter ali criaturas infiltradas em qualquer lugar. O que a Audrey tem apenas com a Suzy, ele vai poder ter em qualquer lugar. Na manhã de sábado, o ar de Backlund estava ruim como sempre. Glenn estava tentando fazer um prato de macarrão que adorava comer quando criança. Para isso, comprou farinha de melhor qualidade, adicionou água e açúcar e misturou até formar uma pasta. Em seguida, derramou óleo na panela e umedeceu a superfície. Depois que o óleo esquentou, ele pegou um pouco de pasta de farinha com a colher de sopa e derramou na lateral da panela, espalhando bem fino. Em meio ao chiado, espalhou vários pedaços de pão e a fragrância da farinha emanava gradualmente. Quando estava quase pronto, retirou os pedaços macios de pão um a um e os colocou no prato. Em seguida, adicionou água e transformou os materiais restantes em massa. Interessante, né? Cada um come de um jeito, de forma diferente, né? Comer macarrão com pão na minha cabeça não... na minha cabeça não bate, né? Mas na China é super normal. Assim que voltou para a sala de jantar com o pão achatado e a pasta, Glenn impacientemente arrancou um pedaço e enfiou na boca. O pedaço achatado de pão tinha apenas uma rica fragrância de trigo e um sabor doce que aguçou seu apetite. Era simples, mas excepcionalmente delicioso. É o sabor das minhas memórias. Glenn comeu rapidamente, ocasionalmente bebendo um gole de pasta. Ah, então não era ali... é um sabor das minhas memórias. Não é o do Zoe Mingri, né? É algo ali da vida do clã mesmo, né? Porque tá falando que é o sabor das minhas memórias. Então não é algo da China. É algo ali de Tinger mesmo, né? Quando estava quase terminando de comer e começou a diminuir a velocidade, a campainha tocou de repente. Uma nova comissão. Glenn tirou o guardanapo, enxugou ali as mãos e levantou-se para ir até a porta. De tocar na maçaneta, a imagem de um visitante apareceu em sua mente. Era o senhor de meia idade, com costeletas brancas, rosto magro e temperamento marcante. Era o detetive particular Isengard Denton, que conseguiu um convite da polícia. Por que ele está aqui? Glenn abriu a porta, perplexo, e perguntou com um sorriso: bom dia, Sr. Stanton. Há algo? Isengard tirou a meia cartola e sorriu. Bom dia, Sr. Moriarty. Eu gostaria de trabalhar com você. Eu acredito que você é um excelente detetive. Afinal, você anteriormente conseguiu conduzir suas investigações até a doca Leste Bala e a União das Docas sozinho. Trabalhar comigo? Glenn não escondeu sua surpresa. O Glenn vai se envolver ali na treta com o assassino. Isengard bateu com sua bengala preta e respondeu com uma voz profunda: para encontrar o assassino em série por trás da recente cadeia de assassinatos em série. A polícia já ofereceu uma recompensa de 2.000 libras. Eita! O Glenn tá querendo dinheiro, né? O dinheiro bate na porta do Glenn, né? Bora lá, vamos ler mais um capítulo aqui. Lord of Mysteries, capítulo 305, a discussão de detetives, né? Esse é aquele capítulo especial em que o Sherlock e o Moriarty precisam trabalhar junto para encontrar um outro tipo de criminoso, né? 2.000 libras? Isso é suficiente para enlouquecer todos os caçadores de recompensas e detetives particulares de Backlund. Isso não é como o contra-almirante Furacão Quilan, que ficou no mar por longos períodos de tempo e tinha um monte de subordinados. É uma recompensa que pode ser tocada facilmente se alguém estender a mão. Bem, um pirata com proeza de combate comparável a uma sequência 5 valia 10.000 libras de ouro. E um assassino da sequência 6 teria que estar no valor de 3.000 a 4.000 libras para ser razoável. O assassino em série talvez seja um sequência 7,
7, em vez de um quase especialista que está prestes a avançar para a sequência 5? É muito possível que o ritual mencionado pelo Sol seja bastante antigo. Talvez depois do cataclismo, ela raramente tenha aparecido novamente, e as poucas grandes igrejas e militares não têm nenhuma informação sobre isso. Há um problema subjacente. Disse que a igreja da deusa, a igreja do deus do vapor e da maquinaria, bem como a família real Augustus, surgiram do cataclismo. Caramba, a família Augustus está aí desde essa época. É razoável se eles não estão cientes do passado, mas a igreja do Senhor das Tempestades sempre insistiu que eles são um dos mais antigos. O abismo? Depois de ouvir as palavras de Isengard Stanton, a primeira coisa que passou pela cabeça de Clan foi avaliar o valor da recompensa e então permitiu que sua mente vagasse e fizesse muitas conexões. Qual a sua opinião? Isengard notou que Sherlock Moriarty parecia distraído e o pressionou. Minha opinião? Clan ficou momentaneamente perplexo. Um detetive particular normal definitivamente teria concordado, tanto por causa da recompensa quanto por causa do conhecido detetive à sua frente. Uma amizade com Isengard lhe proporcionaria grandes benefícios nos círculos de detetive. O problema, porém, era que Clan não era um detetive particular normal. Ele estava preocupado em encontrar os falcões noturnos que estavam no comando da investigação. Embora agora eu tenha barba, óculos e uma mudança no penteado, e os poucos falcões noturnos que me viram apenas algumas vezes não me reconhecesse, e se fosse a Madame Dali? No entanto, também não é certo recusar o pedido, pois não faria sentido. Parecia bizarro e suspeito. Além disso, espero pegar aquele diabo o mais rápido possível. Caso contrário, não sei quantas garotas inocentes serão mortas. Clan hesitou por alguns segundos, depois sorriu. Recentemente assumi um caso muito problemático. Receio não ter muito tempo livre. Antes que Isengard Stanton pudesse falar, ele acrescentou: posso participar da discussão e ajudar a examinar as informações e analisar as pistas, mas não acho que farei nenhuma investigação específica. Farei uma adivinhação mais tarde. Se houver algum problema, também evitarei compartilhar minha opinião e serei apenas um espectador. Enquanto falava, Khan rapidamente formulou um plano. Segurando a bengala preta na mão, Isengard ponderou por um momento e disse: sem problema. Caramba, faz muito sentido. O Clan vai agir só nos bastidores e vai deixar a galera ali. Ele mesmo falou, né, que ele só vai aparecer, só vai tomar as rédeas quando for um sem rosto, né? Ele só vai realmente se tornar alguém famoso quando se tornar um sem rosto. E faz todo sentido, né? Então, ele trabalhando nos bastidores, em vez de trabalhar ao lado do Isengard, por mais que isso venha ali prejudicar um pouco, porque se ele já é um detetive renomado e começa a trabalhar com o principal detetive da cidade, isso faz com que pudesse trazer muitos casos para ele, porque os casos que o Isengard não poderia pegar, ele poderia passar para o Clan de forma ali direta, né? Visto que ele tá trabalhando, o Isengard, ele é um dos poucos ou o único detetive que trabalha ali ao lado da polícia. E a gente sabe que a polícia, ela é meio agressiva aos detetives particulares, né? Reuni mais de uma dezena de detetives e tenho gente suficiente para fazer a investigação. O que mais admiro em você é seu excelente raciocínio e capacidade analítica. Sem tantos recursos quanto eu, você conseguiu ir até a Doca Leste Ballon e foi para a União das Docas. Se capturarmos o criminoso e recebemos a recompensa, distribuirei as recompensas de acordo com a contribuição de todos de maneira razoável. Confie em mim, tenho alguma credibilidade neste negócio. Tudo bem, espero uma parceria agradável. Clan estendeu a mão direita e apertou-a, sentindo o calor seco da palma de Isengard. Não era fácil para um cavaleiro de meia idade na casa dos 40 ou 50 anos manter tal calor no final de outono de Becklon. Isso aumentou as suspeitas de Clan de que Isengard era um Beyonder. Igualmente, Isengard sorriu e assentiu. Naquele momento, Clan percebeu que estava sendo um tanto indelicado. Então sorriu e disse: desculpe, esqueci de convidá-lo para entrar. Vamos conversar sobre isso durante um café e chá? Obrigado pela oferta. Já providenciei para que os detetives venham à minha casa às 9 da manhã para discutir o caso. Meu assistente está esperando por lá. Isengard pegou uma maravilha de beleza mecânica, um relógio de bolso de prata com gravuras complicadas, abriu e o disse: precisamos ir até lá para encontrá-lo. Isso será um problema? De jeito nenhum. Deixe-me usar o banheiro primeiro e trocar de roupa. Nesse momento, Clan repetidamente redescobriu a sensação de ser um falcão noturno novamente. Derrubar o mal, manter a ordem, proteger as pessoas. No banheiro, Clan foi acima da névoa cinza e recebeu uma resposta aceitável por meio da adivinhação, né? O santo banheiro. Ele rapidamente voltou ao mundo real, vestiu o casaco e o chapéu, pegou a bengala e seguiu Isengard até uma carruagem alugada, onde se sentou ao lado dele. Isengard olhou para ele e perguntou, aparentemente pensando: estou muito curioso sobre como você conseguiu descobrir que a morte de Cyber estava relacionada à união das docas na Doca Leste Ballon. Como foi? Eu não descobri
sobre? É um mal-entendido. Glenn considerou a pergunta seriamente para forjar uma mentira. Com um sorriso no rosto, ele respondeu vagamente. O cerne da investigação foi primeiro determinar que a morte de Cyber foi causada por um farsante. Este ponto foi tudo graças ao repórter Mike Joseph. Depois de confirmar isso, usando as pistas sobre a rota de Cyber da Rosa Dourada, juntamente com as outras pistas, tive o palpite correspondente. Então me disfarcei de repórter para realizar as investigações. Isengard assentiu levemente e, sem perder mais tempo com o assunto, passou a dar um relato mais detalhado dos assassinatos em série do que o jornal havia descrito, especialmente o caso mais recente. O tempo voou à medida que a discussão e o intercâmbio avançavam. A carruagem chegou a um prédio um tanto antigo no Burgo Houston. A iluminação da casa não era muito boa, embora não houvesse muito nevoeiro em Backlund hoje. Permaneceu bastante sombria. Isengard Stanton conduziu Glenn pela espaçosa sala de estar até a sala de atividades, onde a lareira havia sido acesa. Glenn olhou em volta e viu cerca de 16 detetives que haviam ocupado todos os assentos disponíveis na sala de atividade. Sherlock? Uma voz surpresa soou, parecia estar muito familiarizado com Glenn. Quem é esse? Glenn olhou surpreso e percebeu que o detetive Sturt, de quem ele se despedira ontem, estava realmente aqui. Ele cuidadosamente olhou em volta e reconheceu a detetive Caslana, que estava protegendo Adol e sua assistência Lydia. Que coincidência! Os cantos da boca de Glenn se curvaram em um sorriso quando ele se aproximou de Sturt. Sturt se espremeu para o lado, desocupando metade de seu assento e disse com um tapinha. Será que o nosso querido Fish está realmente fazendo aqui um Watson? Tá construindo um Watson? Será que o Sturt vai ser? Teremos Sherlock e Sturt em vez de ser Sherlock e Watson? Interessante. Uma possibilidade aí, se o Sturt for um assistente, uma construção ali como assistente do Glenn. Sturt se espremeu para o lado, desocupando metade de seu assento, e disse com um tapinha. Talvez não seja uma coincidência. Já li sobre isso em uma revista. Existe um fenômeno psicológico chamado sincronicidade. Apenas pensar sobre isso pode fazer isso acontecer. Haha, isso é uma piada. Nesse ponto, Isengard apresentou Glenn aos detetives presentes. Esse é o Sr. Sherlock Moriarty, um excelente detetive. Com seu endosso, Caslana e os outros olharam para Glenn com muita confiança do que ele, acreditando que ele era um excelente detetive particular. Caiu completamente a cara ali da Caslana, né? Glenn acenou com a cabeça em resposta, sentou-se ao lado de Sturt e perguntou casualmente. Sua comissão acabou? Sim. A situação de Adol melhorou e, pelo visto, algo aconteceu com aquelas más companhias dele. E eles não podem mais ameaçá-lo. Então perdemos nossos empregos. Sturt riu e disse. Eu estava planejando descansar por alguns dias, mas o Sr. Stanton me convocou, então vim dar uma olhada. Na verdade, isso também é bom, porque realmente não gosto de lidar com casos estranhos e assustadores. Assustador como naquele com elementos paranormais, comparados a esse, estou mais disposto a aceitar casos de assassinatos. Você não sabe onde você tá se fiando, Sturt. Depois que o assistente serviu a cada um deles uma xícara de café ou chá e distribuiu as informações, Isengard sentou-se em uma cadeira reclinável, pegou seu cachimbo e esfregou-o lentamente. Acho que nenhum de vocês não está familiarizado com essa recente cadeia de assassinatos. Alguém tem alguma opinião sobre este caso? Fale para que possamos nos envolver em uma discussão sobre Sturt, cujo rosto era magro e tinha um bigode minúsculo, levantou a mão e falou primeiro. Acabei de ler as informações e descobri que a polícia não começou a investigar o caso com base na identidade da vítima. Eu não acho que o criminoso poderia ter descoberto com os olhos que a vítima já foi uma garota de rua. Ele deve ter tido contato com ela. Essa é uma pista tão importante, mas a polícia realmente perdeu. Deus, isso é inacreditável. Aquele criminoso provavelmente reconheceu a vítima a olho nu. Glenn murmurou para si mesmo. A maioria dos detetives particulares concordava com as dúvidas de Sturt. Apenas Caslana, Isengard e alguns outros permaneceram em silêncio. Essa é uma direção muito importante. Sturt, consiga alguns amigos para continuar essa linha de investigação. Quando a discussão diminuiu, Isengard calmamente fez um comentário. No momento que se seguiu, os detetives discutiram, levantaram a voz para retrucar, levantaram-se às vezes para andar de um lado para o outro e organizar seus pensamentos. Durante todo esse tempo, Glenn ouviu sem fazer um comentário. Quando a troca estava quase terminada, ele de repente levantou a mão e disse: quero informações sobre os assassinos em série não resolvidos nos últimos 20 anos, abrangendo Backlund e até mesmo todo o reino. A sala de repente ficou em silêncio por alguns segundos e
a maioria dos detetives particulares foi momentaneamente incapaz de entender as intenções e pensamentos de Clan. Zengar levou o cachimbo ao nariz, inalou o seu cheiro e disse pensativo: Você acha que essa não é a primeira série de crimes? Você acha que essa não é a primeira série de crimes do assassino? Você suspeita que ele já tenha cometido crimes semelhantes antes, mesmo que o modus operandi seja diferente? Não é uma suspeita, mas quase uma certeza. Clan respondeu em seu coração. Este foi seu raciocínio com base nas informações fornecidas pelo Sol. Como o assassino estava trabalhando duro para avançar da sequência 6 para a sequência 5, o que ele fez na sequência 7 como assassino em série? Se ele não tivesse cometido crimes semelhantes, teria sido difícil para ele digerir a poção, mesmo com o acúmulo de tempo onde havia uma chance significativa de perder o controle ao avançar da sequência 7 para a sequência 6. Além disso, havia um alto risco de os Beyonders no caminho do abismo perderem o controle. Portanto, o Clan decidiu que, independente de o assassino reconhecer ou não o método de atuação, ele deve ter cometido assassinatos em série durante seu tempo como sequência 7 por vários motivos. Dessa forma, mesmo que o processo de digestão da poção da sequência 7 não levasse anos para ser concluído, juntamente com a sequência 6, 20 anos seria um limite bastante razoável. Afinal, se alguém fosse muito velho, independente de ter digerido a poção ou não, avançar para a próxima sequência seria muito perigoso. À medida que o ritual avançava, a pessoa ficava cada vez mais louca, deixando para trás pistas óbvias. No estágio atual, o assassino está calmo e tem a capacidade de interferir na adivinhação e no rastreamento. Quase não havia brechas, mas ele poderia não ser o mesmo durante seus primeiros dias de inexperiência. Quando ele concluiu um caso de assassinato em série, havia grandes chances de que não fosse tão cauteloso. Este foi o acompanhamento que forneceria as melhores pistas. Muitos pensamentos passaram pela mente de Clan, mas ele assentiu e respondeu: O modus operandi desse criminoso não o faz parecer um novato. Tenho motivos para acreditar que ele já fez tais casos antes. Ao combinar o passado e o presente, é o mais provável que compreendemos o cerne do problema. Ouvindo sua resposta, os detetives sussurraram entre si em discussão. Após um breve silêncio de Zengar, ele elogiou sinceramente: Uma ideia brilhante. Olha lá, o Clan ganhando o coração do mano que tem o melhor nome da Light Novel até agora. Muito bom, muito bom. É muito legal como o Fish ele vai criando as suas próprias teias, né? E depois ele vai meio que costurando elas de forma interessante, né? O Isengard ele aparece lá no caso do Quilangos pela primeira vez. E aí vem amarrando, vem fazendo ali os cortes, costuras e tudo mais. E tudo vai meio que se apegando e se afunilando, dando essa forma maravilhosa pra Lord of Mysteries. É isso, meus amigos. Chegamos aos nossos 5 capítulos. Voltamos com as nossas leituras aqui da Light Novel. Tá sendo algo muito legal de acompanhar aqui no canal do Geek Brasil junto com vocês essa Light Novel, e vocês podem continuar apoiando, fortalecendo, ajudando cada vez mais as nossas leituras. Você pode se tornar membro, mandar seu valeu, mandar um pixzinho, ajudar aí no Live Pix. Você pode contribuir e continuar ajudando o canal do Geek Brasil desta forma.